Boa tarde, boa noite a todos os amigos do Grupo Espírita Fé e Esperança. Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, online. Vamos aguardar os nossos irmãos chegando. Olá, Gabi, tudo bem contigo? Seja bem-vinda ao nosso Evangelho no Lar online. Nós estamos aguardando os nossos amigos, a Graça, minha companheira. Oi, José, tudo bem? Boa tarde. Está uma tarde linda, né? A internet está um pouco oscilante. Boa tarde. A Graça... Não, é Marileide. Tudo bem, Marileide? Um abraço. Oi, Graça. Oi, Graça, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Michele, como estamos? Bem, graças. Beijão. Para os que estão aqui, para os que estão chegando, uma boa noite. Beatriz, Aline, José, Marileide. Aline está aí? Aline do ateliê. Do ateliê. Isso. Aline, quis falar com você essa semana. Aí, viu, Aline? Procura lá o Jeff. Tá vendo? Procura a nossa De manhã. De manhã. Na parte da manhã. Deixa eu ver quem mais. Gabi Borba, José Ribeiro, Marileide. Oh, que bom, que bom. A turminha chegando. Ribeiro. Tá bom, amor. A Aline respondeu. Estamos juntas. Aí. Então vamos pegar o nosso evangelhão. Isso aí. E capítulo 5, ainda estamos no item 6, né, que é causas anteriores das aflições, que é muita coisa para a gente aqui dar uma estudadinha, né? São tantas aflições no mundo, né? Se a gente parar nesse item, nós temos muito o que conversar e trocar ideia aí com o pessoal, não é? E as pessoas também podem interagir conosco. Deixa a sua perguntinha, deixa a sua opinião, que sempre ajuda a gente, né, Catarina? Lógico, a gente é bom porque nós somos um grupo e tem a sua história, tem o seu entendimento, né? E isso é bom porque a gente faz uma união. Somos igual um peixe de bambu forte. Isso que é importante. Então, vamos iniciar com a Michele lendo a nossa página e a prece. Tô mó engraçado aqui. Só minha cabecinha, que você tem que dar só uma viradinha assim, agora. Depois a mim? Só tava... Michelle tá num banquinho. Só assim para ela ser menor que eu. Certeza. É pequenininho, gente. Vamos lá. Dias melhores aqui, com essa imagem que eu adoro. Vamos lá. Adversidades e percalços. As adversidades são naturais no caminho evolutivo de todos os seres. Aprende a enfrentá-las com tranquilidade. Não compliques o destino com a tua rebeldia e insensatez, né? A gente tenta. Administra os teus problemas, aqueles que criaste inadequadamente e os que te foram criados por outros. Tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje, né? Da semana passada. A gente cria os nossos problemas, porque somos rebeldes, né? Crianças rebeldes. Aí depois a gente tem que consertar. Verdade. O que desafia a capacidade de solução e convivência justamente
te faz ser mais do que és. Ante qualquer impasse, a serena de primeiro e age depois. Não te aflijas hoje pela dificuldade de amanhã. Meio difícil, né? Mas, se é noite e desaba a tempestade, o dia pode amanhecer ensolarado. Não tomes nenhuma decisão importante em clima psicológico e emocional alterado. Apenas a atitude correta não deve ser deixada para mais tarde. A ideia do bem, quando surge, surge no tempo de sua imediata aplicação. A diversidade e percalços são degraus de uma escada, cuja função precípua é a de conduzir para o alto. Então, né? A gente tem as dificuldades que é para que a gente possa evoluir. Gostei da página, né? No momento que a gente está nervoso, irritado, que tem que tomar uma... É melhor não tomar resolução nesse momento que a gente está desequilibrado. Tem que dar um tempinho, esperar, para colocar essa ideia no lugar. Aí aclara mais. E depois, se a gente, no momento da crise, né, Graça, tomar uma decisão aí para voltar para trás, aí a gente já machucou muita pessoa. E é importante a gente frisar que não é porque a gente tem uma religião, seja ela qualquer, que a gente não vai passar momentos de ira, de injustiça, que a gente acha que está sendo injusto, e que você toma uma providência. Eu estou fazendo um estudo para o dia 23, eu faço lá uma vez ou outra Gotas de Esperança, às 8 horas da manhã, pelo canal do IDEAC, com o Carlinhos e Faria. E ele mandou para mim, se alguém quiser consultar, é o capítulo 59 do livro Palavras da Vida Eterna. E que Pedro e que Paulo admoesta os efésios sobre a ira. Né? Você vê que a gente vem trabalhando isso. Emmanuel faz um relato sobre a ira, sobre essa coisa da gente realmente sair do prumo, muito importante. Quem tiver o livro Palavras da Vida Eterna, é o capítulo 59. Muito bom. Quem não tiver o livro, Graça, pode ir no Google, e na FEB, lá tem no Consolador, ou Consolador. Sim. Vocês entram lá e vocês conseguem PDF. E fala sobre o equilíbrio. Então a gente sai sim, né, Catarina? Como ela falava, por isso que as pessoas falavam, conta até 10. Por isso que o Chico falava, ó, põe uma água na boca e deixa mornar a água. Para depois se engolir. Quer dizer, é um tempo que você tem para refletir. E tem hora que a gente não tem esse tempo. Você acha que tem que resolver ali e todos nós somos assim. Por isso, nós podemos pegar a pedra, igual ontem o André fez uma excelente palestra, né? Quem tiver em pecado que atire a primeira pedra, todos nós passamos por isso, por momentos de negligência, por momentos de dificuldades, e às vezes a gente não se controla. Então, cada dia mais, nós temos que estudarmos juntos, buscarmos a oração, buscarmos dar contar até 10, porque todos nós estamos nesse mundo ainda muito desequilibrado. E nós fazemos parte desse vai lá em cima e volta aqui embaixo. Não é? Então, tem que ter santo, né? Essa coisa de pegar para graça a Catarina e a Michelle são santas. Não, nós estamos aqui estudando junto com vocês, pedindo a vibração de vocês, levando para vocês a nossa vibração de paz, de amor e fraternidade, porque todos nós estamos no mesmo barquinho. Exatamente. E quem é sensível, tem uma sensibilidade mais apurada, né? Médiuns também que tem a sensibilidade mais... Nossa, é muito mais influenciado. É um esforço constante. Porque a gente tem aqueles altos e baixos muito rápidos. Então, é um exercício constante, né, amiga? Então, vamos fazer nossa oração. Vamos iniciar, então, o nosso ponto, pedindo a espiritualidade mais uma vez sua proteção, pedindo que a próxima semana seja uma semana onde nós possamos enfrentar e receber o desafio com calma,
com prudência, que nós possamos buscar a espiritualidade quando a gente se encontra nesses momentos de nervoso, de ansiedade, então a gente possa lembrar de orar, de pedir ajuda à espiritualidade. Também pedimos a espiritualidade hoje, nesse momento, que possa visitar o lar de cada um dos que estão aqui conosco, podendo receber os atributos de paz, de consolação, a cada um que está hoje comungando conosco das palavras de Deus. Agradecendo essa oportunidade sagrada, que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá, né? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições. Item 6, vamos terminar. Item 6 hoje. Então, nós estamos aqui comentando, a Graça, né? Comentou semana passada sobre que nos causa, quando nós não achamos na vida atual, e que a maioria é na vida atual as nossas questões, quando nós não encontramos de espécie alguma, é em vidas anteriores que a gente tem, né, que dar uma analisada para se aceitar e entender a nossa situação para fazer melhor. Então, vamos lá. Estamos no, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, e no quarto parágrafo. Todavia, quarto, né? É. Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente, existência anterior. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez. Deus não pune nunca, tá? A gente tem que guardar muito. Se somos punidos é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de sua falta. A prosperidade do mal é apenas momentânea. É aquele momento que a gente fala, né? Poxa, o mal sempre vem, o mal sempre está aí, de boa, a graça vai falar. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. Um infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Então vamos lá. Então, nós vamos comparar, né, esse momento, a nossa mente a uma floresta mental que avança, não é? A nossa floresta mental, ela avança todos os dias. E frequentemente, a gente se vê nessa floresta defrontado por vibrações subalternas que vêm nos golpeando rapidamente ou nos compelindo à fadiga e à irritação. Né? A gente estou estudando até sobre isso, sobre o equilíbrio. Então, o que a gente está dizendo assim é que a mente da gente, diante de certas situações, ela se desequilibra. E aí, você passa a ver a vida à sua volta com aquela onda enfermiça de que por que eu estou nessa situação quando fulano está em outra? Ah, fulano roubou, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E o clima psíquico nosso vai oscilar
oscilando, desorientando a nós, aqueles que estão à nossa volta, porque nós ficamos procurando uma posição de por que que eu sou assim, por que que eu nasci assim. Aí vem os porquês. E a gente nunca, nessa oscilação desorientada, né? A gente nunca para pensar. Bem, vamos analisar a vida que eu levei até agora. Como é que ela foi? Não foi vida de santo, porque nós não somos santos. Mas até aqui, o que me moveu mais? O desejo de fazer o bem ou concordar com a onda? Agora está uma onda de que pode-se fazer tudo que não tem consequência. Não é bem assim. Eu estava assistindo um documentário sobre a ilha de Ibiza, na Espanha, dizendo que lá foi o maior movimento hippie que teve na Europa foi em Ibiza. E como que mudou aquela situação da década de 70, 80 para agora, né? E aí a gente viu aquela geração inteira com o amor livre, com as drogas sendo cultuadas como uma fuga para aquele momento, para ficar zen. Então a gente olha hoje e fala assim, nossa, tem muitas drogas. Mas lá atrás, principalmente na época da guerra, quando foi desenvolvida as drogas para poder animar os soldados, para poder também amortecer as dores. Então, tudo na vida tem o positivo e tem o negativo. Então, se a gente analisar hoje, não, eu fui mais para o lado positivo e analisei muito aquilo que veio de negativo para mim, como sendo algo que eu pudesse trabalhar com ele. Por isso temos terapeutas, por isso temos psicólogos, psiquiatras, neurologistas, para trabalhar certas coisas que nós não conseguimos muito bem nos adaptarmos. E aí a gente, às vezes, fica nessa vibração de que, eu sou injustiçado. E aí a gente pergunta assim, mas você acredita em Deus? Eu acredito, mas Deus falhou comigo. Eu ria muito que a minha mãe, nós passávamos muita dificuldade, de vez em quando ela parava, botava a mão na cabeça e falava assim, Deus, que mal eu te fiz para estar passando o que eu estou passando. Ó Deus, o que eu te fiz de mal? Né? Pequei contra ti, tudo bem, mas eu fiquei mal, tanto mal assim. Então eu via ela refletindo sobre a situação que ela estava, com 8 filhos, meu pai desempregado, e ela perguntava a Deus, que mal que eu te fiz? Mas botava todo mundo para ir à missa. Rezava para passar o período. E passou. Né? E os filhos foram bem criados, todos, graças a Deus, seguiram o caminho do trabalho, da honestidade, da dignidade, embora tenhamos passado situações dificílimas, que hoje nós já estaríamos em psiquiatra, psicólogo, neurologista, tudo, porque cada um tinha um problema. Eu tinha uma irmã, por exemplo, que ela foi falar, ela trocava o C pelo D, o T pelo... E sim, ela tinha uma dificuldade muito grande, ela já teria ido para uma fono, mas não tinha. Então, a minha mãe ficou trabalhando com ela. Não é matato, é macaco. Cida, não é matato. Ela trocava o C pelo T. E ali foi se trabalhando, e ela conta que nós morávamos em Levi Gasparian, né? Na época era Serrari, e que ela, uma vez, ajoelhou na frente da Nossa Senhora e pediu a Nossa Senhora que ela conseguisse pronunciar, né, o C. E ela começou a tentar, claro que ela trabalhou muito isso, ela mesma, ela ficava tentando. E dali a pouco ela começou a falar bem, direitinho. Então, nós temos determinadas situações que nós ficamos assim, de onde veio isso? Por que eu estou passando por isso? Aí você analisa a sua vida. Se
você, nessa existência, não fez nada para estar colhendo aquilo, ora, se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é onipotente, se Deus é onisciente, onde está esse problema? Ele não criou a gente para ser assassino, ele não criou a gente para fazer maldade, ele não criou a gente para perseguir, ele não criou a gente para roubar. Ele criou-nos simples e ignorantes, com toda a possibilidade de seguir o seu caminho. E ele te mostra o caminho do bem. Nós temos todo o arcabouço de informações do que é certo e do que é errado. Mas nós estamos livres para optarmos para seguirmos esse ou aquele caminho. Se hoje nós seguimos esse caminho do bem, nós não vamos deixar de passar as nossas dificuldades, porque nós viemos aqui para evoluirmos. Se eu eu fui muito bem, eu aprendi o abecedário, A, B, C, D, esse eu sei, não quero aprender mais nada. Eu já sei o abecedário. Eu sei contar de 1 a 10, não quero aprender mais nada. Então, eu me limito àquilo ali. Haverá um momento em que eu vou precisar ampliar o meu estudo, a minha experiência, o meu momento, a minha vida vai exigir que eu saiba mais um pouco. E é nesse momento que nós vamos ter que nos virarmos. Porque a vida exige. Às vezes eu falo com meus filhos assim, olha, quando eu chamo a atenção de vocês, quando eu brigo com vocês, é porque aqui em casa a gente fala, mas não deixa de estar aqui amparando vocês, andando com vocês, lado a lado. Mas lá fora, a vida não faz isso. Não, ela é dura. É cruel. Às vezes, até cruel. Então, gente, faça a opção pela oração, por projetos mais sublimados. Ah, Graça, mas eu não tenho tempo. Eu falo sempre que eu me aposentei com uma certa situação para que eu não precisasse trabalhar. Eu não sou rica, mas eu posso dedicar o meu tempo mais ao grupo espírita e à família do que eu dediquei nos primeiros 40 anos da minha vida. Né? Eu estou fazendo 57 para 58 anos de casada, quer dizer, olha o tempo que eu precisei trabalhar nesse tempo todo e não tinha muito tempo para me dedicar à família. Porque eu tinha que trabalhar para poder a gente hoje estar um pouco mais leve. Então, eu digo que eu fui preparada para poder hoje me dedicar a resolver algumas situações que eu não teria condições de resolver aos 20, 30 anos. Então, a gente tem que pensar assim. Em que situação no momento eu estou? Eu estou precisando de ajuda espiritual porque eu não estou conseguindo trabalhar comigo essa situação, que eu não me lembro de ter feito isso nessa existência. Eu não fiz o mal para estar passando essa traição, eu estar passando, as pessoas me jogando pedra, eu tendo um inferno assim dentro de casa. Procura oração, procura sua religião, procura um psicólogo, procura uma terapia que vai te ajudar, não é? As casas, os templos estão abertos. Então, nós estamos tendo uma oportunidade de buscar a Deus. E aqui eu não falo assim, olha, você tem que ir lá no centro. Catarina sabe que às quintas-feiras aqui, às 18h40, tem a fluidoterapia. Na ficha da fluidoterapia não existe assim, qual a sua religião? Não. Você veio aqui porque você é espírita ou porque você quer ser espírita? Nós sabemos que muitas pessoas estão passando por ali porque elas precisam desse aconchego, elas precisam de uma renovação fluídica, de um tratamento e seguir adiante. Ela não precisa ficar ali. Se ela quiser fazer parte do grupo, vai ser uma grande alegria para todos. As
quartas-feiras, o grupinho sai para visitar as pessoas em casa. Aqueles que não podem sair, que não podem ir a uma igreja. Ninguém chega lá e pergunta assim, a senhora é o quê? Qual a sua religião? Porque a gente vai rezar de acordo com a sua religião. O que Jesus falou? Qual é a oração oficial? O Pai Nosso. Então, é lido uma página de incentivo, de compreensão daquele momento, é conversado com a pessoa, porque a pessoa aí se expõe também um pouco mais. É porque isso, é porque um filho está se drogando, ou eu estou passando uma situação assim, eu não tenho esse medicamento, eu estou sentindo falta disso ou daquilo. Então, naquele momento, elas ouvem, oram, apoiam, ensinam caminhos. Olha, a senhora tem que ir procurar na rede pública isso ou aquilo. Ou então, a gente lá no centro resolve dessa maneira. Enfim, a gente vai expressando com essas pessoas a nossa vontade de dizer, olha, nós estamos aqui. Nós também passamos nossos momentos difíceis. Nós também sofremos. Mas é necessário que a gente analise isso. Foi nessa existência? Ou eu não acho motivos nessa existência para que eu esteja passando essa dificuldade? Ora, Deus colocou isso no seu caminho ou você colocou no seu caminho? Com as suas escolhas. Quantas vezes a gente fala com o filho? Diga-me o que tu pensas que eu direi com quem tu andas. A minha mãe dizia assim, não, primeiro eu preciso analisar o que você está pensando. No momento em que eu vejo você procurando certas amizades, certos caminhos, eu sei o que você está pensando. Minha mãe era uma excelente psicóloga, entendeu? E tinha um psicólogo atrás da porta que você nem imagina como ele falava bem com a gente. Nossa, era bom. Aquele funcionava. Porque 5 homens e 3 meninas, ela tinha que ter um psicólogo da época mais bem firme, né? Hoje não. Naquela época nós não tínhamos isso. Morávamos na roça, morávamos em situações financeiras difíceis. Minha mãe ia ter condição, meu pai viajando muito, de ter um médico em Três era o doutor Walter Franco, doutor Lico, doutor Rui, doutor Manelzinho. Era essa turma. Quem visitava muito a gente era o doutor Lincoln, que ia e se haria. Mas a nossa doutora mesmo se chamava Dona Fernanda, porque ela era prática de farmácia. Mas ela entendia, ela medicava todo mundo lá. A parteira era uma senhora, todo mundo chamava de mãe, entendeu? Então, era um tempo que hoje as pessoas vão achar bárbaro. Isso é uma barbaridade. Não era. Era adaptado ao conhecimento da época. Era adaptado à evolução da época. Mas quantas pessoas que nós conhecemos na nossa vida que, apesar de tudo, foram pessoas que marcaram pelo bem que fizeram. Se você vai lá nas atas do Grupo Espírita, você vê lá a situação de Mãe Ritinha. Mãe Ritinha tinha umas pernas todas cheias de problemas. Era uma coisa, ela saía, as ruas de Três eram de carvão, né? O asfalto era carvão, aquela mulher não tinha horário, ela e Dona Helena Arneiro não tinham horário para sair de casa e fazer parte. Foi o doutor Walter Gomes Franklin que foi mostrando para elas que um cômodo com uma maca era melhor, a paciente ir para ali. Né? Era um tratamento com muita dona Marcelina Chaves, com os seus medicamentos homeopáticos. Então, isso aí, toda a época da humanidade, teve alguém que escolheu o melhor de fazer o bem para o próximo. A análise que nós temos que fazer é exatamente essa. Né? O que nós estamos fazendo no momento? Nós estamos conseguindo ressignificar os nossos conceitos do que é certo e do que é errado? Nós estamos conseguindo fazer mais o bem do que o mal?
já é um grande avanço para que nós... Porque hoje, Catarina, no presente, nós estamos preparando o quê? O nosso futuro. Exatamente. Não é? Um ontem já foi. O que o Chico, que Emmanuel falou para Chico e ele nos passou. Não há como fazer um novo início, mas há como fazer um final melhor. Hoje eu posso trabalhar para mim ter um final melhor nessa existência. O que eu falhei no passado, ele fica muito presente no que eu estou passando hoje. Ele é consequência dos meus erros, tanto dessa própria reencarnação, das minhas escolhas, quanto aquela que eu não achei nessa reencarnação, é a justiça divina. Porque o homem, ele ainda é incapaz de fazer a justiça 100%. Então, a gente esconde muita coisa, a gente camufla muita coisa. Mas, aos olhos de Deus, né? Eu morro de rir com aquele pastor Cláudio, né? Ele estava falando, as pessoas precisam aprender a ler a Bíblia, né? Porque ele estava contando o seguinte, as pessoas precisam aprender a ler a Bíblia, se pegam em determinadas coisas. Está lá, gente, no YouTube, quem quiser ver, vai ver. Agora você pensa, a gente tem um Deus da Bíblia, que era o Deus do exército, era Deus do, né? Ele fazia ali, né? Era tanto que Jesus fala, antigamente era olho por olho, dente por dente. Agora não. Agora é amar ao próximo. Então Jesus dá uma outra conotação, mas naquela época tinha que ser assim, porque as pessoas eram violentas demais. Então ele falou, se nós acreditamos num Deus, aí você imagina Deus procurando Adão no paraíso. Adão, onde está você? Ó, Deus tudo sabe, Deus tudo vê. Ele sabia onde Adão estava. Aí ele faz uma outra conotação, que eu não vou contar aqui agora, porque ele é um showman, então não vale a pena. Mas é vontade de rir. Ó, ele sabia onde Adão estava, aonde a Eva estava, não é? Então, aí ele começa a decifrar certas coisas que as pessoas parecem que têm ainda um entendimento perfeito de que a Bíblia foi passada muito oralmente, foi escrita muito depois que Jesus já havia passado pela Terra. Então, é preciso que a gente tenha a consciência que se a gente... Tem um pedaço muito bonito do Emmanuel que ele diz assim, orando, Moisés recolhe no Monte Sinai os mandamentos que alicerçam a justiça de todos os tempos. Então, se você for lá nos 10 mandamentos, é o alicerce da justiça. Para todos os tempos. Lá na época dele, na época de Moisés, para nós a mesma coisa. E aí Jesus vem assim, olha, mas a gente pode resumir isso aí em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Por quê? Porque quando eu pelo menos respeito o meu próximo, eu não vou matar, eu não vou te roubar, eu não vou adulterar. Quer dizer, então Jesus resume aquilo tudo em 2 mandamentos. Mas aí ele continua assim, Emmanuel, igualmente em prece, seja nas margens do Genezaré, ou em pleno Tabor, respirando o silêncio do Getsemane, ou nos braços da cruz, o Cristo revela na oração o reflexo condicionado de natureza divina, suscetível de facultar a sintonia entre a criatura e o Criador. Então, quando nós estamos numa situação em que a gente fala, Senhor, por que eu estou nessa situação? Por que eu estou passando essa dificuldade? Se você não encontra razões plausíveis para dizer assim, eu mereço, e claro que nós merecemos, busca a oração. Jesus Cristo, em todos os momentos, né, ele diz no Tabor, no Monte das Oliveiras, onde ele estava, ele sabia o que ele ia passar. Onde ele foi buscar a força, a coragem para poder ultrapassar aquele momento? Na oração.
Então, tenhamos nós dificuldades trazidas de outras vidas, ou dessa vida, pelas nossas próprias escolhas, busquemos a oração. No momento em que nós buscamos a oração, nós estaremos dividindo com Deus as nossas angústias. E claro que Ele vai nos dar a resposta. E ela vem de diversas maneiras. Às vezes, num telefonema, numa palavra, numa página que você lê, você diz, olha, era isso que eu estava sentindo. Num amigo que diz assim para você, calma, não é bem assim, entendeu? Se você fez isso, algum motivo você teve. Então, fique calma, fique tranquila e reflita sobre isso, não é? Então, os efeitos das nossas atitudes sempre têm uma causa no presente ou no passado. Então, vivamos o hoje com muita vontade de acertarmos, para que amanhã não venhamos a colher a dor, o sofrimento que nós já semeamos, né? E que elas já foram semeadas e que agora nós temos somente que ir aos pouquinhos limpando, né? Passando borracha naquilo através dos nossos bons sentimentos, da nossa oração, de jogar no alto assim, Senhor, a humanidade precisa de ti. Eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu preciso de ti. Aclara os meus pensamentos. A minha floresta mental, coloca nela flores e frutos que possam dar o bem, que possam alimentar as outras pessoas com a tua palavra, com o teu amor, com a tua fraternidade. E assim nós iremos passar por esses sofrimentos, por esses momentos, sejam eles por causas anteriores ou da existência atual, né? Eles todos se originam nos erros que nós cometemos. Porém, erro pode ser retificado. E nós estamos aqui para fazer um novo final. Não podemos começar de novo, mas podemos fazer um novo final. Muita paz a todos. Tá, Catarina? Espero que as pessoas, se quiserem colocar alguma coisa aí para a gente, né, refletir mais um pouco. E Jesus abençoe a todos nós nessa noite. Com certeza. Agora nós temos que refletir e colocar em prática, né? Através da oração. Se no momento a gente está passando por problemas, aflições, vamos orar. E sempre o sinal chega. É só a gente estar com os nossos canais aí abertos. Então, chegou o momento da oração. Quem quiser pegar a sua aguinha, né, Graça? Com certeza. Essa água não é para ser um ritual, mas aqueles que sentem necessidade, tomar com algum colherinho, fiquem à vontade, né? Que as águas todas serão fluidificadas em nosso lar nesse momento. Então, vamos fechar os nossos olhos. Agradecer imensamente a espiritualidade amiga que está aqui conosco, trazer na nossa tela mental a imagem de Jesus, que já se encontra aqui conosco em nosso lar, retirando em cada cantinho do nosso lar todos os miasmas, todos os pensamentos negativos, não só da nossa casa, como do nosso lar mental. Seja retirado todas as aflições, tudo aquilo que nos deixa entristecidos, que possa também ser retirado dos nossos lares, possíveis irmãos que estão aqui e não sabem o que estão fazendo. Eles sejam levados para hospitais ou locais onde serão atendidos por não saberem que estão nos prejudicando e a eles próprios. E também, Senhor, abençoe, fluidificando as nossas águas que estão em cima da nossa mesa, colocando nelas vitaminas, sais minerais, para que quando dela bebermos, sintamos nossas células se renovando. Que cure o nosso corpo, mas principalmente cure a nossa alma, pelo entendimento de praticar o Evangelho de Cristo. E neste momento também, a espiritualidade amiga nos aplica um passe. Esse passe renovador, não só a nós que estamos aqui presentes, mas aqueles que estão ao lado, também necessitando dessas bênçãos. Que Mãe Maria, com seu manto de luz, envolva todos nós, nos abençoando, nos tornando pessoas mais afáveis,
nos ajudando a termos mais respeito e amor pelo próximo, pedindo também por toda a nossa humanidade, por todos aqueles que sofrem, Senhor, e por aqueles que comandam, para que eles tenham o discernimento de fazerem o melhor por aqueles que eles comandam. Então, Jesus e espiritualidade amiga, fique conosco, dentro de nós e no nosso lar, hoje, agora, sempre, graças a Deus. Assim seja. E assim seja. Boa noite a todos e até domingo que vem. Tchau, Graça. Boa noite, tchau, tchau para todos que estejam aí. Né? Aqueles que eu não vi, mas que tenho certeza que vocês estão vendo aí. E nós bastante agradecemos. Todos nós agradecemos. deram boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Às vezes eu não escrevo porque eu tenho medo de sair da tela, porque a tela é tão pequenininha, então vocês me desculpem. Mas assim, estou dando boa noite, né? Porque eles dão boa noite, são todos carinhosos conosco. Muito obrigada, Graças a Deus, graças a Deus. Um Tchau. Beijão para todos, uma boa semana, muita paz. Namastê. Deus que está em mim, esteja em vocês também. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.